Oi pessoal, dando continuidade aos nossos conteúdos, hoje nós vamos ver um pouco sobre tabela periódica. Então, no início do século XIX, como já tinham sido descobertos vários elementos químicos, surgiu a necessidade de organizá-los em função de suas prioridades e suas características. Várias formas de organização foram propostas ao longo da história e contaram com a colaboração de diversos cientistas. Em 1869, trabalhando de maneira independente, dois cientistas sugeriram um sistema de classificação para cerca de 70 elementos químicos conhecidos na época, organizando os elementos de ordem crescente de massa atômica e agrupando-os de acordo com as suas prioridades. Esses cientistas observaram que havia uma periodicidade entre algumas de suas características. Com base nessa organização, surgiu a primeira tabela periódica. Nela, o elemento químico era disposto em linhas horizontais e na ordem crescente da massa atômica. Esses estudos são a base da tabela periódica atual. Nela, elementos químicos estão dispostos em uma ordem crescente dos números atômicos, mantendo o agrupamento em relação às suas prioridades como uma proposta anterior. Na tabela periódica atual, os elementos químicos eles estão dispostos em 7 linhas horizontais e em colunas numeradas de 1 a 8. Nas linhas denominadas períodos, encontramos os elementos que apresentam o mesmo número de camadas eletrônicas nas quais seus elétrons estão distribuídos. As colunas, conhecidas como grupos ou famílias, reúnem elementos com o mesmo número de elétrons na camada de valência. Nos grupos que estão organizados, elementos cujas prioridades químicas são semelhantes. Então, classificação com base nas prioridades físico-químicas. Além de organizar os elementos químicos de acordo com seu número atômico, a tabela periódica também se dispõe de acordo com as suas propriedades físicas e químicas. Seguindo essa classificação, elas podem ser classificadas em 3 grupos. Então, na tabela periódica, nós vamos encontrar 3 grupos, que são os metais, os não metais e os gases nobres. Os metais, com exceção ao mercúrio, que tem o seu símbolo H maiúsculo e G. Então, os metais, eles são sólidos em condição ambiente, ou seja, numa temperatura em média 25 graus e a uma temperatura atmosférica 1. E, em geral, apresentam elevadas temperaturas de fusão e ebulição. Os metais também têm brilho, são condutores de calor e de corrente elétrica. Então, todos os elementos que estão classificados nesse grupo de metais terão essas características. A gente tem aí como exemplo o cobre, que é um sólido, que em condição ambiente é usado em fios de condução de corrente elétrica. Temos também o exemplo do mercúrio, que apesar da exceção, ele é em forma de líquido, mas ele é um metal. Ele é um líquido que, quando está em condição ambiente. Os não metais podem ser sólidos, líquidos ou gases, Pode estar nos 3 estados físicos da matéria. Em condições ambiente, em geral, apresentam baixas temperaturas de fusão e ebulição e são maus condutores de calor e eletricidade, diferente dos metais, que são bons condutores. No caso dos não metais, eles são mau condutores. Nós temos como exemplo aí o enxofre, que é encontrado na natureza como um sólido de cor amarela, chamado de enxofre rômbico, o cloro, que existe em forma de gás cloro de cor esverdeada, e o bromo, que é encontrado no estado líquido com cor avermelhada. Então, nós temos aí 3 exemplos de sólido, líquido e gasoso, que fazem parte dos não metais. Os gases nobres são encontrados no estado gasoso em condições ambientes.
Entre suas características, vale citar sua grande estabilidade, ou seja, uma baixa tendência de se combinar com outros elementos. Então, os gases nobres são elementos químicos que não têm essa facilidade de se combinar com outros elementos químicos. Apenas os gases nobres, que estão no grupo 18, encontram-se isolados na natureza. Todos os demais se unem a átomos do mesmo elemento químico ou de elementos químicos diferentes, que formam as substâncias, né? A gente tem um elemento químico e quando junta mais de um elemento químico, forma uma substância. Então, no caso dos gases nobres, eles não têm essa capacidade de se unir a outros elementos químicos. Os elementos do grupo 1 da tabela periódica são chamados de metais alcalinos. Os do grupo 2 são denominados metais alcalinoterrosos. Os elementos do grupo 3 a 12 são chamados de metais de transição. Os elementos do grupo 13, 14 e 15 não recebem nome específico, pelo motivo desses grupos ser chamados, respectivamente, de grupo do boro, grupo do carbono e grupo do nitrogênio. Os elementos do grupo 16 são os calcogênios e os do grupo 17 são os halogênios. Os lantanídeos e os acnídeos são elementos químicos que fazem parte do grupo 3. Aqui nós temos a tabela periódica, como a gente já viu como ela deve ser apresentada, né? Tem o seu símbolo, no caso aqui desse exemplo é o nitrogênio. Nós temos o número atômico, o símbolo, né, que é o H, o nome do elemento, a massa e a distribuição eletrônica. Então, dessa forma aí, será representada todos os elementos químicos da tabela periódica. Se a gente observar aí que a gente viu, né, que eles são distribuídos em grupos, a gente observa aqui, ó, o grupo 18, que é o dos gases nobres. Quem faz parte dos gases nobres? O hélio, o neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio e o oganesônio. São nomes bem complicados. A tabela periódica tem muitos elementos químicos. Dificilmente alguém vai saber exatamente todos, memorizar todos. Apenas os químicos, né, que necessitam saber todos os elementos químicos, a sua localização, todas as características, porque eles estudam exclusivamente a tabela periódica. Nós temos que ter a noção básica, né, da tabela periódica, e quem se interessar em ir mais a fundo dos estudos da química, com certeza vai saber de toda a localização, de todos os grupos, de todas as características da tabela periódica. Espero que vocês tenham compreendido. Vocês vão fazer a atividade que está proposta lá no aplicativo, no Google Sala de Aula. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, certo? Quando forem fazer a atividade, ou até mesmo após assistir o vídeo. Também podem realizar a leitura desses textos, né? Que essas são as páginas do livro de vocês. E qualquer dúvida, vocês